A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estou aqui convidando você para juntos podermos edificar-se com os conselhos, as orientações, as instruções da Palavra de Deus. Eu, evangelista Wellington Ramos, convido você para a gente hoje aprender um tema bem rapidozinho, um tema bem curtozinho para você conhecer, que é um tema muito importante para a gente entender. O propósito do culto. Qual a pretensão de Deus para o culto? O que é cultuar? Então vamos aprender isso nesse momento. Vamos ler um texto aqui da Palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 4, versículo 9 e 10, onde o Senhor Jesus falando diz assim: E assim disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo tentando Jesus, e Jesus falando diz assim, no versículo 10, capítulo 4 de Mateus: Então disse-lhe Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto, ou servirás ou adorarás. Então estamos vendo aqui uma instrução do Senhor Jesus diante de uma tentação de Satanás. Satanás queria tirar a atenção de enviar o culto que é só, unicamente, exclusivamente para Deus, para Ele. Então ele queria roubar a direção do culto. E queria usar o próprio Jesus para isso, para conquistar esse objetivo dele. Ele quer ser cultuado, ele quer que as pessoas cultuem a ele e desviem a direção de Deus, que somente a Deus devemos cultuar e adorar. Então, o culto. O que é culto? Nós podemos ver que a palavra culto, ela tem um termo original do latim, que quer dizer cultus. Essa palavra está ligada diretamente ao ato de cultuar, adorar, venerar, louvar e exaltar. E tudo isso só devemos se dirigir a um só ser, que é o Criador soberano. Só a Deus adorarás, só a Deus cultuarás, só a Deus venerar, só a Deus exaltar. O culto é só para Deus. Nenhum outro ser é digno de receber adoração, nem veneração, nem ser cultuado. Porém, o diabo tem desvirtuado e destruído o conceito das pessoas, tirando as pessoas da direção do culto para Deus e levando para outros meios. Então nós podemos observar que o culto a Deus vem desde o princípio. Foi Deus que estabeleceu isso, Ele como Senhor. Ele estabeleceu a sua criatura lhe cultuar, lhe adorar, lhe venerar, lhe exaltar, lhe engrandecer. Podemos ver no princípio com Adão, onde Adão ali tinha uma comunhão com Deus, tinha um relacionamento com Deus. Podemos ver em seguida Caim e Abel, também tinha uma relação com Deus, prestava ali adoração a Deus através das suas ofertas, do altar. Os descendentes de Sete também, podemos ver isso lá em Gênesis 4, 26. Noé construiu um altar ao Senhor para oferecer sacrifício a Ele. Podemos ver isso lá em Gênesis 8, 20. Noé oferece um altar para oferecer sacrifício ao Senhor, adoração, o culto ao Senhor. Abraão, Isaac, Jacó começaram também todos eles a oferecer o culto a Deus. Em seguida vem José, oferece o seu culto, sua adoração a Deus. Mas aí, a partir do momento que o povo de Israel, através de Jacó, o povo cresce, o povo de Israel torna-se um grande povo e passa agora a ser escravizado no Egito. Depois da morte de José, o outro faraó que assumiu não conhecia a José e tornou-se mau e aprisionou o povo. E o povo agora é escravo do Egito, não tem mais culto a Deus, o povo agora não está mais direcionado seu coração, sua adoração a Deus por meio da situação difícil que estavam vivendo, da escravidão. Então Deus resolve libertar o povo e que o povo fosse cultuar a Ele fora do Egito. Porque o propósito de Deus é esse, que o homem cultue a Ele e adore a Ele. Deus tirou o povo do Egito para cultuar a Ele. Então a partir daí Deus estabelece o culto novamente. Então nós podemos ver, depois do povo ter tornado-se escravo, parou de cultuar a Deus e Deus liberta o povo. E a partir daí então começa Deus pedindo ao povo, destruindo ao povo para ali adorar através do culto. Então nós podemos ver, somente depois do Êxodo, foi construído o tabernáculo para que o povo pudesse adorar publicamente a Deus. E aí a gente podemos ver na história, depois o culto foi centralizado no templo de Jerusalém, onde foi levantado por Salomão. Davi queria, mas não foi permitido a Davi. Então, a gente vê a história de Deus querendo ser reconhecido por sua criatura através do culto, que é uma forma de direcionar-se a Deus em adoração, exaltação, veneração. E a gente vê que a palavra culto significa cultos, que quer dizer adorar, venerar, louvar, exaltar, que é uma palavra que tem um termo de uma origem latim.
E tudo isso, a pretensão de Deus para o culto, é que todos reconheçam que Ele é o Senhor, que somente a Ele devemos adorar, exaltar e prestar culto. E hoje a gente vê a dificuldade, hoje no meio das igrejas, onde não há mais culto, foi desvirtuado o sentido original do culto. Hoje não se reúnem mais para louvar e exaltar a Deus. Os cultos hoje nós podemos ver o homem sendo o centro da motivação hoje. Hoje os cultos hoje, o centro da motivação é o homem. Onde o que vemos é as pessoas indo para o culto atrás de libertação, indo para o culto falando de vitória. Os cultos hoje é só bênção, é prosperidade. Dizem para as pessoas que Deus vai dar casa, vai dar carro, vai dar dinheiro, né? Dizem para as pessoas que vá para a igreja porque Deus vai dar muitas coisas. E mudou o sentido original do culto. Hoje as pessoas não cultuam mais a Deus. Não prestam-lhe verdadeiramente a honra, a exaltação, a glória, a adoração que Ele merece. Porque o culto atual que hoje nós vemos em muitas igrejas, não em todas, porque tem igrejas ainda que permanecem fiel à palavra do Senhor e adorando a Deus em espírito e verdade. Mas a maioria das igrejas hoje que nós vemos o culto é totalmente pervertido. Não há culto para Deus. Há uma reunião para exaltar o ego do homem, que chama o homem para muitos benefícios materiais, não focando o homem a Deus, para receber de Deus o perdão e reconhecer que Ele é Senhor, e a Ele se converter, e a Ele se prostrar, e a Ele reconhecendo que Ele é o Senhor, e a Ele se entregar. Não há mais esse objetivo dos cultos que são feitos hoje nas igrejas. Então nós podemos ver hoje, que hoje os cultos Deus vai trazer vitória, as pessoas vão ao culto para receber, para ouvir Deus falar o que eles querem, dentro do propósito pessoal dele. É normal hoje a gente ver as pessoas dizendo, vou para o culto receber, vou receber, o culto é para entregar. O culto é um lugar que você vai para dar, para entregar, sacrificar. O culto é o lugar que você vai no meio da congregação, na igreja, para você dar ao Senhor, oferecer ao Senhor o seu melhor, a sua adoração, o seu conhecimento, do seu entendimento de que você é um ser criado pelo Criador e a Ele adorar. Isso é culto. Então hoje em dia nós não vemos mais isso acontecendo na realidade. As pessoas são motivadas hoje a irem à igreja, não para adorar nem cultuar. As pessoas são motivadas hoje a irem à igreja para buscar solução de problema. A multidão, ela só busca isso. Ela só busca o pão e o peixe. Ela não quer saber do Senhor na sua vida para lhe guiar. Ela quer saber do Senhor, não para servir a Ele, mas para receber as bênçãos dEle como se fossem merecedoras. Então hoje os cultos é aglomeração de multidão atrás de bênção de prosperidade. É triste, irmãos, nós vemos hoje o que acontece nas igrejas, quando nós assistimos programas evangélicos na televisão, vamos às igrejas cultuar, os líderes hoje somente fazendo promessa de cura, de milagre. A apresentação não é Jesus, a apresentação é a cura, é o milagre, é a transformação, é a prosperidade. Então é isso que nós vemos hoje no meio do segmento evangélico. Porque nós estamos falando de um povo que, segundo, temos que entender que conhece a Deus e precisa adorar a Deus. E, infelizmente, não tem acontecido isso. Hoje você é motivado a ir para um culto para resolver seu problema secular material. Você tem que ir para um culto, num conceito, no entendimento de adorar a Deus, entregar a sua oferta, que é o seu sacrifício vivo, é sua adoração em espírito e em verdade a Deus, estando rendendo de graça ao Senhor, estando lá, reconhecendo que Deus te deu a vida, te deu tudo, e agradecendo a Ele, louvando a Ele por Ele ser Senhor de tudo e de todos. Essa é a razão de irmos ao culto. Então Deus, quando Deus proporcionou ao povo a oportunidade de se reunir para cultuar, a pretensão de Deus para que o povo lhe cultuasse, era que o povo lhe conhecesse cada vez mais, lhe adorasse verdadeiramente, chegasse mais a Ele, conhecendo sua palavra, porque o culto tem que ter louvores espirituais, cânticos espirituais. O culto tem que ter ministração da palavra, que é onde Deus fala, instruindo a igreja para edificação, para exortação, para transformação. Hoje nós não vemos isso nos cultos, irmãos. Hoje a gente vê os cultos, hoje só louvor, cântico, testemunho sobrenatural, poderes acontecendo, milagres acontecendo, mas não vemos a palavra sendo instruída ao povo. Então, nesse momento, deixo para você essa instrução. Busque a direção de Deus. Aprenda a cultuar a Deus. Conheça o que é culto.
e a quem você deve cultuar. E se você hoje está no meio, observe, analise, use o raciocínio e veja o que realmente você está fazendo. Se está cultuando a Deus ou se está participando de um meio de pessoas dentro de muitos segmentos, dentro de muito emocionalismo, dentro de muitas coisas, mas não está verdadeiramente seguindo a direção de Deus, que é estar no meio de um povo, para voltar o seu pensamento ao Senhor e a Ele adorar e exaltar, porque Ele é digno de nossa adoração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu, evangelista Wellington Ramos, convido você para o próximo vídeo você assistir, porque estamos colocando vídeos de esclarecimento espiritual da verdade de Deus para você aprender e crescer na graça e no entendimento. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.